Olá, boa noite a todas, boa noite a todos. Eu sou a Juliana Bergamo, sou editora do Prêmio Inspiradoras, que é uma parceria de Universa, a plataforma feminina do UOL, e Instituto Avon, que é uma organização da sociedade civil que realiza ações e apoia projetos para fortalecer a mulher brasileira. A gente se uniu e assumiu a missão de procurar mulheres pelo Brasil todo que estão realizando trabalhos de impacto social em três causas: o câncer de mama, que é nosso assunto de hoje, a violência contra a mulher e a equidade de gênero. Ao todo, são 7 categorias na premiação e em cada uma delas concorrem 3 candidatas, com exceção de uma categoria, acesso à justiça, que tem uma dupla concorrendo junto. Então, ao todo, a gente tem 22 finalistas. E no site da premiação, que é uol.com.br/universa/prêmio-inspiradoras, você pode conferir as histórias de cada uma delas e em textos, né, nos perfis e em vídeos também. A gente vai anunciar os nomes das vencedoras no dia 23, agora de novembro, no evento de premiação, que vai ser transmitido online no YouTube, no Facebook e no Twitter de Universo. Mas hoje a gente vai abrir a maratona de lives com as finalistas. São 7 também, 7 lives, uma para cada categoria. E nessas ocasiões, começando hoje, a gente vai conhecer um pouco mais das finalistas. Elas mesmas vão poder falar sobre o trabalho delas, vão conversar aqui com a gente, vão conversar entre elas e quem está acompanhando a gente vai poder saber mais. As lives, é importante lembrar, estão acontecendo dentro dos 21 dias de ativismo, começaram dia 1º, é um período que acontece no mundo inteiro, é lembrado no mundo inteiro, para chamar atenção para a causa da violência contra a mulher. Para começar, eu vou apresentar as nossas convidadas. Elas são todas finalistas da categoria Inovação em Câncer de Mama. E eu vou começar então apresentando a Dirce Maria Carraro, que é chefe do Laboratório de Genômica Molecular do Centro Internacional de Pesquisa e do Laboratório de Diagnóstico de Genômica do AC Camargo Cancer Center. Oi, Dirce, boa noite. Como é que você está? Boa noite, eu queria agradecer, é um prazer para mim estar aqui hoje, né, fazer parte desse evento, ser uma das finalistas nessa categoria de inovação em câncer de mama, que é um assunto, assim, importantíssimo no universo das mulheres. É isso mesmo, muito importante. A gente vai falar bastante sobre a importância dele aqui. Obrigada, Dirce. Agora eu vou apresentar a Ilka. A Ilka Espírito Santo, ela é gerente de mastologia da Fundação Centro de Controle de Oncologia do Amazonas e presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia da Regional Amazonas. Ilka, boa noite. Muito obrigada pela oportunidade. Estou muito feliz em estar aqui participando, um momento único, né, para nós, 3 mulheres muito importantes que realmente estão fazendo diferença na vida das mulheres. Isso aí. E a terceira convidada, também finalista da categoria Inovação em Câncer de Mama, do Prêmio Inspiradoras, é a Maria Elisa Rostelato. A Maria Elisa é chefe do Laboratório de Fontes Radioativas para Radioterapia, do Centro de Tecnologia das Radiações e do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares. Oi, Maria Elisa, muito prazer ter você aqui com a gente também. Oi, boa noite a todos. É um prazer imenso estar aqui, né? Podendo aí pensar que a gente consegue fazer alguma diferença, né, nesse universo, na saúde e principalmente para as mulheres no Brasil. Eu estou muito feliz de estar participando do prêmio com as minhas colegas. Que bom, a gente também está muito feliz. E vocês fazem muita diferença, sobre isso que a gente vai falar aqui, sobre quanta diferença vocês fazem. A gente seleciona as finalistas pensando no impacto que vocês promovem, né? No impacto, no quanto é inovador o que vocês fazem. A categoria de vocês é inovação, né? E, enfim, então vocês fazem muita diferença. A gente tem que agradecer vocês, não só por estarem aqui, mas por existirem. Dirce, eu queria começar com você. Você atua nessa área que é super promissora, né? Não só no câncer, mas na medicina,
que é a hereditariedade, né? Quer dizer, o conhecimento, daí você vai me corrigir se eu estiver falando alguma bobagem, mas é o conhecimento de que alguns tumores, a gente nasce programada para talvez desenvolvê-los ou não. Agora eu queria entender uma coisa, que acho que muita gente tem dúvidas sobre isso, né? Sobre hereditariedade em câncer. Saber se a gente tem a propensão, se o nosso DNA vem ali como registro de que a gente provavelmente ou possivelmente poderia desenvolver algum tipo de câncer, é só uma informação que a gente tem e convive com ela, é uma informação que nos direciona para talvez medidas drásticas. Acho que todo mundo tem aí a memória do que a atriz Angelina Jolie fez, né, ao saber que ela tinha alterações nos genes BRCA1 ou BRCA2, agora eu não lembro se ela tinha em um ou outro, mas ela acabou fazendo uma mastectomia radical para evitar que ela tivesse a doença. Ou tem alguma outra coisa que a gente pode fazer com esse tipo de informação? Então, vamos lá. Primeiro, eu, assim, só trazendo um pouquinho, primeiro, assim, acho que você perguntou se tem alguma vantagem a mais do que simplesmente saber, né? Então, eu acho que sim. Eu vou contextualizar um Acho que pouquinho. mais do que uma vantagem, desculpa te interromper, mais do que uma vantagem é algo, o que a gente faz com essa informação, né? Além de saber. Então, assim, primeiro, Juliana, acho que é importante, assim, frisar aqui, né, que a maior parte do câncer de mama é o esporádico, aquele que não tem fator genético predispondo ao aparecimento da doença, né? Então, é 90% a 95%. E 5% a 10% é o câncer que vem de um fator genético herdado e que aumenta o risco de desenvolver câncer de mama e dependendo do gene, outros tumores também. Então, o fato de ter um diagnóstico de uma alteração que aumenta o risco de desenvolver, principalmente nos genes que são os mais bem conhecidos e têm grande associação com risco de câncer de mama, que é BRCA1 e BRCA2, tem vantagens, ou é importante saber disso, porque existe medidas profiláticas, que é essa que você comentou, da Angelina Jolie, mas que diminuem drasticamente o risco de câncer de mama. Então, ele diminui, só para a gente ter uma ideia, né, mais ou menos 70%, dependendo do gene, a mulher tem 70% de chance de desenvolver câncer de mama ao longo da vida. Ela vai reduzir isso para percentuais muito, muito baixos se ela for submetida a essas medidas. Claro que todas essas medidas têm que ser conversadas, né? Cada caso vai ser um caso, mas tem que ser conversado com o médico, o especialista nisso. Mas para a BRCA1 e para a BRCA2, essas medidas já estão muito bem, elas são muito bem consolidadas. Então existe benefício para a mulher se ela for submetida a essas medidas ou de vigilância, ou mesmo essas de retirada de mama, retirada de ovário, tá? Então, mas tudo isso vai ter que ser definido dependendo da idade e tudo mais, porque são cânceres que o câncer, primeiro que ele tem que ser diagnosticado, né? Se ele for diagnosticado precocemente já é uma vantagem, mas ele é uma doença que ameaça, né? Então, por mais que hoje a gente tenha tratamento muito mais eficazes, né? Mas isso é importante ficar atenta. Então, é importante ter essa informação. Mas eu acho que também é mais importante, um outro ponto que eu acho que tem que ser esclarecido, que quais são a identificação de qual é o grupo de mulheres que está com maior risco de ter uma alteração genética e que vai aumentar o risco dela ter câncer. E acho que o que esse trabalho, né, o motivo, né, por que eu estou aqui hoje, esse trabalho mostrou, a gente estudou um subgrupo de câncer de mama, que é o triplo negativo, que ele corresponde a 15% de todos os cânceres de mama, quer dizer, um percentual até baixo, mas nesse grupo de mulheres, que a gente sabe que ele tem muita associação com câncer hereditário,
nesse grupo específico de triplo negativo, a gente achou que 15% das mulheres, independente de história familiar, elas tinham mutação, principalmente em BRCA1, que é esse gene que a Angelina Jolie, que ela é portadora e ela tomou a decisão de se submeter a essas medidas. Então, é um câncer agressivo. Então, ter essa informação e poder saber que você tem alternativas para evitar esse câncer, ele é muito, muito importante. Para quem já tem o câncer já foi diagnosticada, ela passa por vigilâncias específicas, se ela for portadora, tá? E ela também tem a possibilidade de parentes de primeiro grau, né, que são os filhos, irmãos, que não desenvolveram câncer ainda, e serem avaliados para essa mutação específica, para poder determinar aqueles que também são portadores e, quem sabe, reduzir esse risco de vir a desenvolver câncer, né? E nesse mesmo grupo, outra coisa muito importante é que quando as mulheres com esse subgrupo, esse subtipo de câncer de mama triplo negativo e que foram diagnosticadas antes dos 40, a gente achou quase 30% delas eram portadoras. Então é muito importante, assim, uma paciente de câncer de mama querer assim perguntar para o médico, assim, se interessar para qual é o subtipo que eu tenho, né? E perguntar, será que valeria a pena fazer um teste genético? Porque para alguns grupos é extremamente importante essa avaliação e traz benefício para a mulher. Outro benefício é que quem hoje, é uma coisa muito atual, mas quem tem triplo negativo e é portadora dessa alteração, em algum momento do tratamento, ela pode ter um benefício de tomar um remédio específico para quem é portadora dessa mutação. Então, é muito importante saber disso. Entendi. Era isso que eu ia te perguntar mesmo, né? Porque é uma informação que ela não é individual, né? Ela também serve para a família toda. Quer dizer, se uma senhora sei lá, uma avó descobre que está com câncer de mama e faz o teste genético nela, ela pode orientar todas as outras mulheres da família, não é? É um achado que não é só com ela. E pode ter, igual, na verdade, mesmo uma pessoa mais jovem, que ela tem avó, a avó nunca teve, como é uma alteração de risco, existe aquelas que vão ser portadoras e não desenvolveram ainda. E não vão desenvolver, já tem 80 anos. Então, e nesse caso específico, é quase que é simplesmente o diagnóstico, ele está aumentando o seu risco de ter essa mutação pela frequência, entendeu? Então, e você não vê essa mesma frequência nos outros subtipos. Então, pensando em medidas públicas, né, que você se preocupa muito em identificar aquele grupo onde o risco é maior de ter alteração, que você vai encontrar o maior número de pessoas que teriam benefício daquele exame. O exame, ele é muito mais barato hoje, mas ele não é tão barato assim. Então, é esse grupo de triplo negativo, que a gente não tem hoje no SUS. Então, é uma coisa assim que acho que chamar Mas atenção. os seus achados também, eles ajudam a orientar políticas públicas como talvez custear incluir esses exames no SUS, não é? Precisa desses dados, né? Então, assim, quanto mais a gente traz dados, mais se consegue estabelecer medidas públicas que vão beneficiar mais a população de risco de ter alteração, entendeu? Para que esse teste, porque todas as mulheres com câncer, tudo bem fazer o exame, mas isso ficaria muito caro, então pensando como medida pública, né? Mas então esse grupo é o mais que tem maior risco de ter alteração e que vai ter maior benefício de um teste genético, né? E é um subgrupo, um subtipo, pode falar. Não, só para você explicar o que é triplo negativo, né? Que é um subtipo, né? O câncer de mama, ele tem aqueles que têm receptor hormonal positivo, que é uma marca, né? Uma marca molecular do câncer de mama.
e que é a maior parte deles, e tem um que não tem esse receptor hormonal, então, e não tem uma outra marca de um outro gene que também existe uma terapia para ser tratada. Então, o triplo negativo, ele é o tumor que ele é tratado à base de quimioterapia. O tratamento padrão é quimioterapia. Então, e ele é agressivo, ele acontece em mulheres mais jovens, ele tem mais risco de metástase. Então, ele é um tumor, a gente chama triplo negativo, porque faltam as três, a gente não, né? Ele é chamado, porque faltam, ele é negativo para essas três marcas que direciona tratamento. Entendi. Bom. Mas é um nome, assim, é só para saber de que grupo eu estou falando, mas ele é sim, mas é porque eu acho que, enfim, lógico que é importante, né? Até para aguçar a curiosidade, né, de quem está fazendo ou os exames de rotina, ou quem, enfim, ou tem recebeu o diagnóstico de câncer, né? diagnóstico, Que tipo que eu saber que tenho? é importante, né? Há alguns anos a gente não tinha esse tipo de informação, né? Os tratamentos seguiam um protocolo quase igual para todo mundo, né? Quer dizer, foi especificando ao longo do tempo, mas não Ao com longo tanta. do tempo, alguns tratamentos já começaram há bastante tempo, essa divisão, e outros são mais recentes, né? Que é bom lembrar também que a gente fala do câncer, mas cada câncer é uma doença diferente, não é isso? Que Cada câncer é uma doença diferente. E dentro do câncer de mama, você tem uma bastante diferença entre esses subtipos, né? Que a maior parte dos centros de câncer já faz esse diagnóstico, qual o subtipo que é, né? Isso já ajuda. Então, com esse diagnóstico, já dá para saber quem teria mais necessidade de fazer um teste genético. Entendi. Falamos, vamos já emendar no tratamento e entrar no trabalho da Maria Elisa, que é tratamento de ponta, né, Maria Elisa? Quando eu li a sua história pela primeira vez, a gente estava publicando, eu falei, nossa, como é difícil falar do trabalho da Maria Elisa, mas que bonito que é, porque é bem lá fiquei imaginando você desenvolvendo o dispositivo e criando essa coisa tão minuciosa e tão poderosa. A Maria Elisa vai ela mesma explicar o trabalho dela, porque eu vou ter dificuldade de dizer, mas ela desenvolveu um dispositivo que é implantado diretamente no tumor e ajuda na hora da cirurgia, do tratamento. Maria Elisa, eu vou dar a palavra para você para não interferir na informação aqui. Conta para gente como é que funciona o dispositivo. Tudo bem. Não vai ser tão difícil assim. Eu vou tentar falar de uma forma assim que as pessoas consigam entender. Não, eu sei, mas eu vou tentar de alguma forma que as pessoas consigam entender. Bom, eu sou física, tá? Eu não sou médica, e eu trabalho com radiação há 44 anos, e o meu trabalho especificamente é uma fonte, eu tenho um grupo que a gente produz fontes radioativas para tratamento de câncer, para radioterapia. No caso, esse projeto que eu vou falar hoje, a fonte radioativa é utilizada como marcador para o médico localizar o tumor na hora da cirurgia. O que é um material radioativo, né? Vamos começar por aí. Quando você fala em radiação, todo mundo fica muito assustado, porque a ideia é que radiação é uma coisa ruim, porque a pecha que ficou na radiação foi da bomba atômica, que foi, infelizmente, o primeiro uso grande da radiação. Mas a radiação é uma energia, ela não é nem ruim e nem boa. Como o fogo, como a energia elétrica, se você puser a mão no fogo, você vai queimar. A radiação também é assim. O que é essa radiação? Quando a gente coloca um elemento químico no reator, ele recebe nêutrons, que são partículas, e esse núcleo desse elemento vai ficar num estado que a gente chama de excitado. A tendência desse material é voltar ao que ele era antes. E para voltar ao que ele era antes, ele joga fora a energia que está sobrando no núcleo dele. E como ele joga fora essa energia? Em forma de radiação. E é essa radiação que a gente tenta aproveitar para tratar
os tumores, tá? Bom, o que é que eu estou desenvolvendo, né, no país? É uma que a gente chama de sementinha, mas não é uma semente, é uma fonte radioativa, tá? Ela é uma fonte radioativa metálica, muito pequenininha, do tamanho de um grão de arroz. E ela vai emitir a radiação que um detetor de radiação pode pegar. O que vai ser, para que vai ser usada essa fonte radioativa? Ela vai ser usada para marcar tumores de mama que são chamados de não palpáveis, são menores que 1 centímetro. Quando hoje as mulheres fazem mais exames e consegue se detectar o tumor no início. Então, existem muitos desses tumores não palpáveis. O médico tem muita dificuldade de localizar na hora de cirurgia. O tecido mamário é bastante adiposo, tem bastante gordura, então o médico tem dificuldade de localizar. Então, essa fonte radioativa vai ser colocada durante a biópsia, no local do tumor, e ela vai ficar ali, é uma fonte metálica, revestida com titânio, ou seja, o titânio é biocompatível, não vai acontecer nada, e ela vai ficar marcando o lugar do tumor. O que é usado hoje? Hoje é usado o que eles chamam de clipe metálico, que é um fio metálico que inclusive fica fora da mama da paciente. A cirurgia tem que ser feita no mesmo dia, ou se utiliza uma outra técnica também com material radioativo, que é o tecnésio, mas também esse material é líquido, às vezes ele se difunde na mama, o lugar não fica muito visível. E também a cirurgia tem que ser feita no mesmo dia. Isso é difícil no hospital, porque você tem que colocar a equipe cirúrgica com a equipe que faz a marcação totalmente em contato, sala cirúrgica, então tem muitas dificuldades. No caso dessa fonte radioativa, essa sementinha, você coloca lá na biópsia e deixa lá. A paciente pode, inclusive, fazer a quimioterapia, que quando é usado primeiro a quimioterapia, se chama quimioterapia neoadjuvante, porque é o primeiro tratamento, ela pode ir para quimioterapia, fazer a quimioterapia e depois de 2 meses voltar e fazer a cirurgia. Então não tem esse problema de fazer a cirurgia no mesmo dia. Ou seja, por que é isso importante? Como o tumor é pequeno, às vezes a paciente faz a quimioterapia, o tumor praticamente some. Só que naquele local onde estava o tumor, com certeza você ainda tem células doentes. Então, mesmo que o tumor tenha saído, o médico consegue, com um detetor na hora da cirurgia, localizar o local exato que ele deve tirar o tecido para que não fique tecido ainda doente no local. Então, é um avanço. Essa técnica ainda não existe protocolo no Brasil. Nós temos uma parceria com a Escola Paulista de Medicina e também com a Beneficência Portuguesa. A gente quer fazer um estudo clínico, ou seja, fazer em algumas pacientes, todo controlado, para que se possa fazer um protocolo. Porque qual é a nossa intenção? Fazer essas sementes no Brasil, para elas custarem mais barato, para que o governo pague esse tratamento. Então, a gente quer que essa tecnologia seja incorporada ao SUS, ou seja, porque só a hora que você incorpora ao SUS, você consegue atingir um grande número de mulheres e você vai conseguir beneficiá-las. Então, a ideia é que esse tratamento depois seja utilizado pelo SUS. Primeiro, a gente está nesse trabalho, a semente está desenvolvida, nós já temos um protótipo nacional, nós já temos patente, não precisamos pagar royalties para ninguém para fazer essa fonte no Brasil, então ela pode custar mais barato, e a gente quer fazer esse protocolo de uso no Brasil para que a gente possa pensar em que essa tecnologia seja incorporada pelo SUS. Eu gostaria que, se alguém que não entendeu direito, vocês me perguntem para eu poder esclarecer melhor, para que as pessoas possam, para ajudar as outras mulheres que estão assistindo a entenderem o que é a técnica. Eu queria fazer como em aula, eu vou recapitular o que você disse, uma das coisas, e daí você me corrige para ver se todo mundo acompanhou. Porque o que eu acho que fica, às vezes as pessoas têm dúvida, quem não teve o diagnóstico de câncer, portanto não passou por todas as etapas, acho que não sabe quais são as etapas e e quando você fala que daí não precisa colocar o dispositivo na hora
na cirurgia, que ele fica para fora, isso não fica tão claro. Então, vou recapitular e você me corrige. A pessoa recebe o diagnóstico de câncer de mama por imagem ou a suspeita por exame clínico, e daí ela precisa fazer uma biópsia, quer dizer, tirar que é uma pequena intervenção cirúrgica, né, para tirar uma amostra do tumor, do tecido e ver se é mesmo câncer, ou confirmar o que já se sabe. Daí depois, então, ela pode ir para o tratamento, que às vezes já é a cirurgia, ou às vezes tem a quimioterapia antes da cirurgia, não é isso? No caso do tratamento corrente, o que se faz hoje normalmente, não o dispositivo que você desenvolveu, o que se coloca faz a biópsia e depois vai para a cirurgia, e daí tem que colocar esse marcador, e são duas equipes diferentes. Uma é que coloca o marcador e a outra é que faz a cirurgia, e daí a dificuldade é coordenar essas duas equipes. Quem não conhece rotina de hospital, parece que é simples, mas é super difícil, né? Organizar duas equipes diferentes, centro cirúrgico, horário de todo mundo, medicação que talvez o paciente precise usar e tal. Então tem que coordenar isso junto para depois seguir. E daí, nesse caso, a pessoa pode ficar com esse fio. Depois não, tem que tirar, né? E colocar de novo. Não, o fio é tirado, e quando ele injeta também um material radioativo, que tem um que é líquido, esse material é excretado pelo corpo e não deixa de ser radioativo rapidamente, tá? No caso dessa sementinha, ela é colocada durante a biópsia. Com o mesmo tipo de agulha de biópsia, você consegue colocar semente, porque ela é muito pequenininha, ela tem 0,8 milímetros de diâmetro. Então, com a mesma agulha de biópsia, praticamente, a agulha grossa, você consegue colocar semente durante a biópsia, tá? E já faz um exame de imagem e vê se ela está exatamente no local do tumor. E aí a pessoa pode fazer a químio, pode ir para casa, ou voltar uma semana depois, e ela não vai sentir nada, não existe o perigo dela se irradiar e irradiar outras pessoas, porque esse produto, a gente fala que ele é de iodo 125, é o material que ele é feito. Esse material radioativo foi escolhido a propósito, porque a energia de radiação que ele emite, ela é bem fraquinha, ela caminha meio centímetro no tecido, absorvida. Então, ela vai ficar só naquele local da marcação, ela não vai caminhar mais que meio centímetro. Então, não existe problema dela irradiar outros órgãos ou outra pessoa que está perto daquele paciente, tomar radiação, esses problemas. Por isso que é escolhido esse material que é conveniente para essa aplicação, tá? Quer dizer, tecnologia de ponta a ponta. Eu gosto de fazer a conexão entre o trabalho de uma finalista e outra, já vou chegar na Ilka, mas só conectando a Dirce e a Marilisa, o que acontece, se a gente puder saber o máximo de informação que a gente tiver sobre a genética do câncer, a gente consegue detectar tumores cada vez menores, né, mais precoces, e usar um dispositivo tão preciso e tecnológico como a semente de iodo 125. Eu gostaria de falar uma coisa que eu esqueci de falar, mas desenvolver isso no Brasil foi um desafio tecnológico imenso. Quando eu comecei, não existia literatura sobre isso. Eu comecei, o pessoal do Einstein, do AC Camargo, me levou uma semente que já tinha decaído, ou seja, não tinha mais radiação. Eu cortei essa semente e coloquei no microscópio para eu ver o que tinha dentro dela, porque eu queria fazer uma semente igual aquela, mas não existia literatura para isso quando eu comecei, tá? Então, assim, foi um desafio, um passo tecnológico muito grande da gente. Eu demorei uns 2 anos para conseguir fazer um protótipo, trabalhando muito, uma equipe toda que eu coordeno, ninguém faz nada sozinho, tá? Não sou só eu, tenho uma equipe que trabalha comigo, muitos estudantes de pós-graduação, de mestrado, de doutorado, o pessoal da minha equipe mesmo, funcionários. Então, foi um desafio tecnológico muito grande, porque quando a gente começou, só existia uma empresa no mundo que fazia,
e estava vindo uma segunda. Hoje também não tem muitas, não tem mais que meia dúzia, tá? É uma tecnologia realmente nova, tá? Acho que a conexão, né? Posso falar? Aqui foi meu cachorro que latiu. Antes de entrar na Wicca, eu queria dizer. Ele está com saudades de você. Esse é o mundo virtual. Traz ele para participar da live. Não, Traz ele para participar. participar. Ele não sabe ficar sozinho. E se ele vier para cá, ele vai querer comer tudo aí que a gente não vai ter paz. Vou aproveitar. Eu fui passear com ele antes da live para ver se ele ficava calmo. Eu só queria que você, para a gente aproveitar esse gancho de quando vocês começaram, né? Queria que você me contasse um pouquinho quais foram as dificuldades técnicas, depois a gente vai falar de outras dificuldades, ou quais eram os desafios aí quando você começou a estudar hereditariedade. Isso assim, o desafio vem com, na verdade, nós tivemos uma evolução muito grande no método que a gente faz sequenciamento. Então, isso e ele mudou porque mudaram a forma que a gente sequenciava, que era um método convencional. Só para ter ideia, a gente fazia antes, para um único teste, eu vou falar em número, né, de reações, 80 reações de sequenciamento para avaliar BRCA1, BRCA2. Hoje a gente faz uma reação de sequenciamento, a gente olha BRCA1, BRCA2 e mais um monte de gene junto. Então, a dificuldade era o número de pacientes que a gente conseguia analisar. Quando a gente fez esse especificamente de triplo negativo, até por situações... Hoje nós estamos no AC Camargo, nós temos um banco de tumores no AC Camargo. Então, o que a gente avaliou foi o material tumoral. E a gente não tinha bem estabelecido métodos para usar esse método NGS, que é um método que você analisa os dois genes em uma única reação. Ele não funcionava muito bem para tumor. Então, o que foi muito desafiador para a gente, nós fizemos 130 mulheres avaliando o tumor dela, porque a ideia que a gente queria descobrir nessa época não era só quem tinha mutação germinativa, a mulher tem mutação, quantos tumores triplo negativo tinham o gene BRCA1, BRCA2 mutado. Isso é porque esses dois genes participam de uma via que era super importante, uma via de reparo, e tinha associação com essa possibilidade dessa terapia-alvo, tudo isso. A gente acreditou, quando a gente começou a fazer, que a gente ia achar várias alterações somáticas. O que quer dizer isso? Aquelas que só estão presentes no tumor. Mas aí a gente analisou o tumor, achou esse percentual super grande, quase 30% naquelas que tinham sido diagnosticadas com mais jovens, né, idade mais jovem, e aí quando a gente achava alteração, a gente ia no DNA do paciente, e não do tumor, porque a somática é aquela que só aparece no tumor, o paciente não é o portador da alteração. E aí a gente viu que praticamente 100% das alterações que a gente encontrava era de origem germinativa, mostrando que, olha, um grande número de mulheres que se já soubesse disso, já teria feito um teste genético e, quem sabe, se submetido a uma conduta clínica, né, de profilaxia, e teria evitado esse câncer. Então, é mais no sentido da dificuldade em avaliar esse material. E hoje, sinceramente, a gente mudou muito, e ainda, né, até estabelecendo no laboratório, isso, acho que uma coisa que foi falada que é super, hiper importante, a gente não faz nada sozinho. Quando a gente fala o trabalho, é muita gente trabalhando. Meu grupo também tem muita gente trabalhando nesses projetos. Que hoje a gente já avançou muito mais. Hoje a gente olha não só
o tumor, que a gente tem banco de tumores congelado, mas a gente já olha o próprio DNA emblocado em parafina e teve muita modificação. Muito bom. Adoro genética. Muito bem. E você Depois estava eu falando queria disso, né? fazer uma pergunta, mas no final, depois que você conversar com a Ilka. Pode? Quer falar? Quer fazer agora? Daí Eu achei maravilhoso isso, né, que foi falado. Por exemplo, você falou da sementinha, né? E a sementinha, em tumor triplo negativo, hoje tratamento neoadjuvante, ele é muito importante no triplo negativo, né? Principalmente quando é estadio mais avançado. Então, essa ferramenta de colocar e pegar, e acho que até eu queria também ouvir um pouco de cirurgia até mais conservadora, né? Porque você vai tirar aquela parte específica onde o tumor, por exemplo, encolheu, né? Você não precisa tirar muito mais, porque você tem um lugarzinho lá bem marcado aonde que ele estava presente, né? Tipo É isso negativo, mesmo. É isso é isso um mesmo. avanço. A ideia é a cirurgia conservativa, né? E que o médico seja o mais certeiro possível para mutilar o menos possível a mulher, com certeza de que conseguiu extirpar o câncer. E isso é interessante para a mulher que não tem mutação, que é importante fazer a conservativa. Quem tem a mutação, às vezes, é submetida à retirada total, porque tem risco do tecido saudável vir a desenvolver outro câncer. É a nossa Isso é outra ligação. coisa, porque é isso, né? Quem não tem a alteração, o DNA de todas as células está, quer dizer, livre de qualquer alteração, né? Quem tem Aí, alteração, tem essa alteração em todas as células do corpo, e lógico que elas só se manifestam uma de delas. mama, né? Quando é um câncer de mama, mas ele está no registro ali, né? Um Outra dos coisa que eu acho. que a gente tem do pai ou da mãe, um deles tem mutação. Então, para que desenvolva o tumor, o DNA nas duplicações ele vai sofrendo alteração e às vezes o outro alelo é perdido. Então, naquele tecido pode desencadear o tumor porque o outro alelo foi perdido ou sofreu alguma alteração e por isso que ela aumenta o risco, porque ela já tem um defeitinho em um dos genes e aí quando acontece no outro aumenta, né, diminui a idade, aumenta o risco de desenvolver, é um Eu órgão que provavelmente posso ter isso, porque eu perdi minha mãe com câncer de mama. Quer dizer, ela teve metástase depois, mas a causa principal foi o câncer de mama. Ela morreu aos 53 anos, né? E eu já tenho 66, não desenvolvi até hoje, mas desde os 30 eu faço mamografia, acompanho e tudo mais. Mas eu não fiz o teste de DNA ainda. se soubesse que a sua mãe tinha triplo negativo, se você tivesse isso, você ia correr e tentaria fazer. Mais do que, né? É, eu, eu Mas não isso, sei, porque na época que ela teve câncer, né, em 77, 78, ainda não tínhamos os exames genéticos. mas agora Aí, tá muito mais barato, é melhor fazer. a Ilka vai contar, a gente está aqui falando da ciência por trás do tratamento, né? E a Ilka está na linha de frente tratando as pacientes, né, Ilka? Verdade. Tudo isso que a gente está Na falando aqui por verdade, trás, está indo na a prática. ciência, ela é maravilhosa, ela permite a gente vivenciar coisas que a gente nem imagina que possam existir, né? Como essas duas pesquisadoras vendo coisas que vão mudar a vida dessas mulheres. Queria que todas as mulheres tivessem acesso a essas tecnologias, mas infelizmente ainda é para uma minoria, por muitos motivos financeiros, que a gente sabe do custo, mas a gente tem que acreditar que já foi mais caro, né? Foi muito mais caro esses testes. Então, eu acho que daqui a 10 anos, no máximo, eu espero até menos, esses testes estejam mais acessíveis para a população como um todo. E aí a gente vai tentar mudar o curso dessa doença, diminuir esses números tão assustadores que a gente vive no mundo, não só aqui no Brasil, mas no mundo também. Isso é muito importante.
E aí, eu vendo está vocês falarem tanto de pesquisa, né, eu fico encantada, porque eu venho de uma região, que é a região norte, do estado do Amazonas, que a gente está ainda caminhando na pesquisa, e que a gente, na verdade, eu estou aqui por conta de um momento que todo mundo teve que vivenciar, em especial nós, os amazonenses, porque a gente viveu um colapso da saúde, do sistema, que era um medo que todo mundo tinha, né, a nível de Brasil e de mundo, que foi uma data, para mim foi uma data histórica, foi dia 14 de janeiro, onde acabou o bem mais simples, o bem mais comum do mundo, que é o oxigênio, no meu estado. E naquele momento, o sistema de saúde foi paralisado, na sua plenitude, sistema público, privado, saúde suplementar, o sistema parou. As portas se fecharam e nós não tínhamos o que fazer naquele momento. Eu trabalho numa fundação de referência em oncologia do estado do Amazonas, referência na região norte. Estou como chefe da mastologia, do serviço de mastologia. Sou a única mulher mastologista dentro da fundação. Somos 7 mastologistas nessa fundação. Meus colegas todos são homens. E naquele momento a gente viveu um desespero completo, um pânico que nunca imaginei viver um dia. E nós tínhamos uma fila cirúrgica, né, para mais de 25, 26 pacientes agendadas para realizar cirurgias naquele momento. Nosso hospital tem CTI, mas aqui, como teve o colapso da saúde, o hospital de oncologia ele passou a ser o hospital Covid. E nós tínhamos também, naquele momento, os pacientes oncológicos sendo atendidos porque também estavam tendo Covid. E muitos pacientes naquele momento foram transferidos para outros estados, porque a gente não teve condição de atendimento desses pacientes como um todo, no estado do Amazonas, no interior do Amazonas. E em conversa com a direção, quando eu comecei a identificar aquilo, conversando com o pessoal, que os pacientes estavam sendo transferidos, eu informalmente conversando com o diretor, será que isso não seria possível a gente conseguir um tratamento fora domicílio? Porque isso existe na rede. Apesar de que a gente entendia que naquele momento a prioridade era o Covid. E aí nisso se conversa com a secretaria, se conversa com o Ministério da Saúde, que naquele momento estava funcionando dentro do Amazonas, e surgiu essa oportunidade de se mandar alguns pacientes para fora do nosso estado. Conversei com o diretor do INCA 3, que é o Dr. Marcelo Belo, que é meu amigo pessoal, da possibilidade de ele receber um grupo de pacientes, porque eu tinha uma urgência, não só com aquelas 26, 27 pacientes que eu estava agendada, mas eu tinha pacientes que eram pacientes jovens, com 25 anos, que eram triplo negativo, as coisas vão se linkando, né? Que eram triplo negativo, tinha pacientes com tumores avançados, que não tinham tido uma boa resposta à quimioterapia, que precisavam ser operadas com uma máxima urgência. E aí se criou uma força-tarefa dentro da Fundação SECOM para que a gente conseguisse mandar essas pacientes em 72 horas para o Rio de Janeiro para serem operadas. E foi tudo num final de semana, a gente teve que fazer o chamamento dessas mulheres, as suas famílias, testar todo mundo, verificar exame, realizar tudo com muita rapidez, selecionar os pacientes, porque a gente também não podia encaminhar nenhum paciente que tivesse possibilidade de complicação para realizar cirurgias fora. Conversei algumas pacientes, porque a gente entendia que naquele momento era muito difícil sair do estado, elas tinham medo do Covid, tinham medo da parte oncológica, ou seja, era uma mistura de emoções naquele momento. E naquele momento, aí a gente teve a força-tarefa de uma equipe multidisciplinar, que foi o serviço social, o serviço de psicologia, o administrativo, a nossa enfermagem navegadora, que atua brilhantemente no nosso serviço, e todos juntos conseguimos, em 72 horas, colocar 8 pacientes. O primeiro grupo foram de 8 pacientes dentro de um voo da FAB, sendo encaminhadas para o Rio de Janeiro. E elas foram, nesse primeiro grupo, elas foram acompanhadas de suas famílias,
Tiveram algumas pacientes que no dia da viagem testaram positivo, então a gente teve que testar e retestar essas pacientes várias vezes. Quando elas chegaram no Rio, elas tiveram que testar. Teve um familiar de um paciente que teve Covid lá, então foi muito complexo. E além disso, a gente entendia que as pessoas estavam com medo do Amazonas, porque nós tínhamos a variante amazônica, né, que vinha do Amazonas, e isso teve um impacto também social muito grande na chegada dessas pacientes. Mas, ao mesmo tempo que a gente vivenciou essa chegada, essa dificuldade de todo mundo, né, da responsabilidade dessas 8 pacientes serem operadas em outro estado, por uma outra equipe, no hospital que elas não conheciam, com um médico que elas não sabiam quem era, como que ia ser isso tudo. Do outro lado, a gente tinha pessoas que entenderam a dificuldade que a gente vivia e se solidarizaram com o nosso problema, né? Porque a gente estava vivendo Covid, mas eu não podia esquecer que eu tinha paciente oncológico. Então, elas tinham consciência que, se nada fosse feito, elas poderiam agravar sua situação de saúde, mas também poderiam ter Covid gravemente, como muitos pacientes oncológicos tiveram no nosso hospital. E aí elas foram operadas, e quando deu tudo certo no primeiro grupo, eu pensei, meu Deus, eu tenho mais pacientes. E assim, eu falo que eu sou pedinte profissional, porque quando a gente fala de Sistema Único de Saúde, a gente tem que pedir daqui, pedir dali, fala daqui, fala de lá, para tentar melhorar, diminuir as distâncias e as dificuldades que esses pacientes enfrentam ao longo desse tratamento. E aí eu pedi novamente desse meu amigo, diretor do INCA, que ele aceitasse mais um grupo de pacientes. E foi quando ele me disse que eu estou enfrentando alguns problemas por conta do medo que todo mundo no Rio de Janeiro estava enfrentando por conta da nossa variante. Mas ele se solidarizou com essas pacientes, entendeu a dificuldade e aceitou o nosso grupo. E nisso a gente conseguiu enviar 22 mulheres que foram operadas, todas estão super bem, complementaram seu tratamento, o pós-operatório foi tranquilo, fizeram em Manaus, sem nenhum problema conosco na fundação. E com isso, teve uma resposta muito boa para essas pacientes, porque naquele momento a gente não tinha previsão de voltar a operar, nós ficamos sem realizar cirurgias eletivas oncológicas durante 30 dias praticamente. E quando nós retornamos, como nós já tínhamos zerado praticamente a nossa fila cirúrgica, a gente pôde criar mais vagas, não só para os nossos pacientes da mastologia, mas para os outros pacientes oncológicos das outras especialidades. Então, foi uma ajuda que reverberou em outros locais, não só no serviço de mastologia, mas no hospital como um todo. Então, isso foi muito bom para a gente como uma ação. E eu fiquei assim, muito grata pela lembrança do nome, né, do meu nome em especial, mas, como disse as nossas colegas, eu estou aqui só representando. Na verdade, eu estou representando o hospital que eu trabalho, representando a minha equipe toda, e, acima de tudo, eu estou aqui representando essas 22 mulheres, que elas, no momento de desespero, elas não sabiam para que lado ir. E elas optaram, e a gente conseguiu, com tudo isso que eu conversei aqui, dar uma chance de sobreviver no meio daquele caos que a gente vivia. Ilka, tem uma frase muito impactante que você disse para a Suzana, o cachorro está aqui, a Suzana Vilaverde, a repórter que entrevistou vocês, né? Que você disse que as pacientes diziam, eu não vou morrer de Covid, mas posso morrer de câncer porque não estou sendo, né, não estou conseguindo fazer a cirurgia, né? Elas tinham consciência da dificuldade que o sistema enfrentava, mas elas também não podiam esquecer do problema que elas também enfrentavam, que não era menor nem maior, era tão grande quanto, e que a possibilidade delas era muito pequena, porque elas tinham consciência, se elas tivessem Covid, a chance delas sobreviverem também era pequena, e se elas não operassem, também era pequena. Então, por exemplo, essa moça de 25 anos,
E ela estava. E como essas pacientes, a gente lá realiza a reconstrução mamária, especificamente dessa paciente estava programada a reconstrução mamária, de outras também. Essa especial eu falei: olha, eu vou ter que cancelar essa reconstrução, eu não posso te oferecer a reconstrução nesse momento, porque eu tinha que enviar um maior número de pacientes para eles poderem operar e sem chance de complicação, de pós-operatório mais leve. Aí ela disse: ah, doutora, então eu não vou reconstruir minha mama. Eu disse: nesse momento não vai ser possível. Mas se você quiser, a gente espera. Eu tenho fé que as coisas vão melhorar e quando melhorar, a gente pode efetivamente complementar a sua fazer essa cirurgia. Porque ela tinha feito quimioterapia neoadjuvante, o tumor era grande, era um triplo negativo, e aí ela teve uma redução importante e ela seria submetida à reconstrução. Mas naquele momento não era possível. Aí ela me disse assim: não, doutor, eu quero sim. Eu quero a minha vida. Um peito não é nada. Então, naquele momento, eu falei assim: então vamos lutar pela vida. E foi uma operação, porque foi no final de semana. No domingo de manhã, eu tive que chamar todo mundo no hospital, foi aquela correria. E a gente, como estava vivenciando uma diminuição de atendimento por conta do Covid, eu tive que chamar muitos funcionários, né? Chefia de ambulatório, o administrativo, os enfermeiros, técnicos, residentes, para que a gente conseguisse gerenciar toda a burocracia que envolve o envio de um paciente para fora do estado, a responsabilidade, conversa com a psicologia, o serviço social, para identificar quais são as pacientes que têm o perfil para fazer essa viagem, para tentar chegar mais próximo, para dar até um apoio maior para essas pacientes naquele momento. E foi assim, em 72 horas a gente conseguiu colocar. E foi muito impactante o dia que a gente foi até o aeroporto entregar, levar essas pacientes para a viagem, porque elas não pareciam doentes, elas estavam indo para uma festa, felizes, radiantes, porque ali era a chance que elas tinham realmente de resgatar a vida, a saúde delas. Elas estavam indo em busca daquilo, né? Então foi um momento muito impactante para a gente, para nós da equipe, porque a equipe toda foi ao aeroporto levar essas pacientes e todo mundo ficou assim, surpreendido com a alegria. Aquela alegria nos contagiou, mas ao mesmo momento que contagiou a alegria, nos contagiou a tristeza, porque certamente tinha muita gente ainda que ia ficar para trás, muita gente que foi, que infelizmente por conta do Covid não teve a mesma chance que essas pacientes estavam tendo. Então, ali naquele avião que elas estavam sendo levadas, foi depositada uma esperança, né, na vida delas, e a gente, graças a Deus, conseguiu a vitória. Tá muda, Juliana? Eu fechei por causa do cachorro. Fiquei muito feliz de saber agora uma coisa que eu ia te perguntar, se elas estavam bem, né? Porque passou um tempo desde a última vez. Não, elas estão bem, elas voltaram super bem, fizeram a continuação do tratamento pós-operatório, elas ficaram uma semana dentro do próprio hospital, não podiam sair, ninguém podia se comunicar com elas, ficaram numa ala isolada do hospital para não ter chance de contaminar, então elas foram testadas na entrada do hospital, na volta, para voltar também, tinham que ser testadas, porque estava todo mundo com muito medo, muito medo. O que era natural, né? Quem não teve medo naquele momento, né? Até hoje todo mundo tem medo. E a gente que estava vivendo ali no Amazonas, o medo foi muito maior, porque era olhar para o lado, ver um doente, olhar para o outro, ver uma pessoa que você conhece falecendo, sem atendimento. Então foi um momento de muito desespero. E a atitude foi desesperadora mesmo, porque a gente já tinha um não como resposta, a gente foi atrás do sim e as coisas foram se encaixando, porque a gente tinha que conseguir que a secretaria nos ajudasse, que a FAB bancasse o voo, que o Ministério autorizasse e que conseguisse um hospital. Então, as coisas foram se encaixando como um quebra-cabeça. E, por final desse quebra-cabeça, a pressa principal era que as pacientes estivessem prontas e desejosas dessa viagem. Então, isso foi o que aconteceu, que deu tudo certinho. Eu quero só vou fazer também como fiz com a Maria Elisa com a Diz, só para quem está fora do cenário, né? Quem não está por dentro do câncer de mama, entender, né, que já existe uma dificuldade de logística quase de fazer um tratamento em condições normais, né? Porque a paciente tem que passar por vários procedimentos,
e cada paciente funciona de um jeito, passa por várias equipes, quer dizer, num momento de exceção, como que a gente estava vivendo na saúde no país como um todo. Ter que fazer cirurgia fora de São Paulo, né? Fora de São Paulo, fora do lugar onde você está. Eu estou em São Paulo, para quem não sabe. Ter que fazer a cirurgia fora do lugar de origem, com um monte de gente, né? Isso tudo é uma baita inovação que você fez, né? Porque você teve que pensar como agir fora do protocolo num momento desse. Né? Na verdade, não tinha protocolo, tinha só uma grande vontade que, mesmo que fossem 1, 2, 3, quantas pacientes pudessem ser operadas naquele momento, já era uma vitória para nós. Porque a gente não tinha perspectiva de retorno nenhum. Nós ficamos um mês sem perspectiva nenhuma de fazer cirurgia no hospital. O hospital paralisou, só fazíamos cirurgias que eram de urgência. E quando se fala em oncologia, se fala na urgência, o time, o tempo é muito importante. E essas pacientes não tinham esse tempo. E elas, além delas não terem esse tempo, porque elas já tinham, a grande maioria que foi nesse primeiro grupo, elas tinham feito a quimioterapia antes da cirurgia, que é a quimioterapia neoadjuvante. Então, se elas não realizassem a cirurgia naquele momento, elas teriam que voltar para a quimioterapia novamente. Algumas já tinham feito a quimioterapia e não tinham tido uma boa resposta à quimioterapia. O tumor tinha vindo mais agressivo, com crescimento mais acelerado. Ou seja, eu não tinha alternativa. E quando eu me peguei com isso, eu falei, não, eu vou tentar. O que a gente conseguir vai estar no lucro, né? E assim, o que mais me impactou foi que eu tive pacientes que a gente teve que selecionar, tiveram algumas pacientes que não quiseram ir, porque a gente tem que entender que fazer um procedimento cirúrgico no estado que você não conhece ninguém, com médicos que você não sabe nem quem são. Ops. Sumiu para mim. Para mim muito também. a opinião de cada uma. Como eu também tive paciente que falou assim, não, doutora, eu faço qualquer negócio. Dos dois lados da moeda, né? Então, a gente, na verdade, teve que lidar com essas duas situações. Aí a equipe multidisciplinar foi assim, essencial nesse sentido de nos dar um apoio para identificar qual paciente especificamente poderia participar desse projeto, porque naquela hora não era nem um projeto, era uma ideia. E quando deu certo no primeiro grupo, eu falei assim, deu no primeiro, eu vou agora para o segundo, eu fui para o terceiro, foi quando as coisas foram melhorando, eu falei assim, não, agora já deu uma folga, acho que dá para esperar a gente voltar à normalidade de cirurgia, as coisas já tinham começado a caminhar depois de 30 dias, então as coisas foram se acertando naturalmente. Ilka, só uma coisa que eu acho que é bem interessante, que você comentou dessa de 25 anos, né? Essa, se tivesse, e triplo negativo, se tivesse feito o teste antes, porque até sair a neoadjuvância, sai o resultado do teste. Sim. Já se poderia, ao invés de fazer a retirada já das mamas, né? Porque uma menina de 25 anos... Essa paciente, na verdade, a mãe dela teve câncer de mama jovem, com 50. Essa menina é 30%, assim, dentro dos nossos dados, e tem se repetido, porque a gente tem um projeto enorme agora de triplo negativo, e assim, é muito grande, quanto menor a idade, é muito associado... A gente aqui no Amazonas, a gente tem um percentual de mais ou menos de 20% a 30% de triplo negativo. Aqui, inclusive, meu mestrado... então tá bom. Aqui no Amazonas... Tem a ver com essa doença. Sim, o meu mestrado foram de mulheres jovens abaixo de 40 anos, e a gente identificou exatamente isso. O triplo negativo e o HER2 foi muito prevalente nessa população abaixo de 40 anos. E os dois receptores hormonais negativos, e que tem mais risco. Exatamente. Muito interessante. E se tivesse o dispositivo, né, Maria Elisa? Tinha feito o diagnóstico precocemente. Não, e nem só, seria mais garantida a cirurgia de uma pessoa que nem estava no mesmo hospital, né? Você saber exatamente.
As coisas parece que elas vão se encaixando, né? Como um quebra-cabeça, na Sempre se verdade. encaixam, né? Ainda bem, Os né? trabalhos Ainda sempre bem. se encaixam. E a gente, Adorei. eu estou falando assim, a gente, né? Eu trabalho aqui no IPEM, que fica na cidade universitária, na USP, aqui em São Paulo, mas nós estamos sempre abertos a parcerias, porque é por conta de parcerias que a gente desenvolveu tudo isso, tá? Todas as fontes radioativas que eu desenvolvi até hoje foi porque os médicos me pediram. A primeira delas, que foi um fio de irídio, foi a pedido do Hospital do Câncer e do Hospital Albert Einstein, né? Eu tinha uma parceria no AC Camargo, e a primeira fonte que eu produzi para radioterapia foi usada no AC Camargo, e eu conheci, tive o prazer de conhecer a paciente. Isso não tem preço, gente. Você saber que alguma coisa que você fez está servindo para melhorar a vida de alguém, assim, é uma coisa. E a gente, lógico, em pesquisa, vocês sabem que a ciência no país não é muito valorizada, né? A gente nunca tem dinheiro e tudo. Eu participava das reuniões mensais da radioterapia do AC Camargo. E cada vez que eu ia lá, para mim era uma injeção de ânimos. Quando eu voltava para o meu laboratório, eu falava: não, eu não tenho dinheiro, mas eu tenho que conseguir fazer isso, porque tem muita gente precisando. Então, é assim, a área da saúde é muito gratificante mesmo. Poder fazer a Eu fico diferença muito na vida de feliz. alguém é muito gratificante, né? Não importa se Exatamente. é de uma É uma pessoa, de coisa, duas, de né? 1000. Basta que uma faça a diferença, você já teve seu Sim. ganho, né? Então, isso vale. Se você conseguiu, né? E esses achados, mesmo para os médicos, né? Porque a gente faz reuniões, né? Pesquisa não anda, ainda mais eu dentro da Secamargo, ela é totalmente junto com o corpo clínico, né? E esse dado a gente conseguiu, na verdade, com daí dinheiro de projeto de pesquisa, fazer exame triplo negativo para todas as pacientes de SUS, que não tem essa possibilidade. E a gente estabeleceu, na verdade, eles, critérios para saber aquelas que tinham mais risco, quando não era triplo negativo. Que tem uns tal de uns fatores que você faz o histórico dela e ela aumenta muito o risco de ter uma alteração. Eu sei que a gente fez, acho que umas 60 pacientes e o índice, a taxa de detecção de mutação, ela é muito, muito, muito maior do que nos critérios que a gente usa, que são critérios internacionais. O que eu quero dizer, pensando em saúde pública, a gente consegue, com essas informações, tentar restringir os critérios, deixar mais restritos, mas fazer daquelas que realmente têm grande risco de ter a mutação. Porque se for fazer tudo, fica muito caro, né? Vocês entendem, né? Então, uma coisa vai puxando a outra, né? Por isso, se nós três sentássemos em algum lugar, já ia sair um projeto maravilhoso. Eu já estou pensando Ia em sair uma pedir esse parceria, com projeto. certeza. Eu já estou pedindo esse projeto. Já pensei nisso. Então, eu também já E eu tô queria pensando. falar que nós somos sempre abertos a parcerias, tá, gente? A gente é sempre aberto a isso, a visitas, se vocês quiserem conhecer. Eu acho que o que a gente faz de ciência no Brasil é muito pouco divulgada, tá? Não se divulga. Por isso que eu achei que a importância maior desse projeto aqui, desse prêmio, não é nem ganhar o prêmio, é a exposição que a gente está tendo para conseguir divulgar o que a gente faz. Isso, para mim, é o mais importante, porque não se divulga o que se faz em ciência no Brasil. E nós estamos sempre abertos a parcerias, a visitas, porque a gente, lógico, nós somos uma instituição pública, nós não temos dinheiro de marketing, gente, isso não existe, não temos dinheiro nem para pesquisa, quanto mais para marketing. Então, é muito difícil para a gente divulgar o que a gente faz. Então, eu acho que essa oportunidade da gente poder dinheiro, aqui... né? A gente corre atrás do dinheiro para poder fazer a pesquisa. Né? Você disse que você está acostumada a passar o chapéu. Eu também, eu acho que a Dirce também, porque a gente vive atrás das agências de fomento, o que a gente faz é escrever projeto para passar o chapéuzinho para ver se consegue algum dinheiro. É pedir, né? É conversar com um, conversar com o outro, expor a ideia. Porque se a gente não fizer isso, nada acontece. É uma pena, mas nada acontece. Bem, então, e eu fico muito feliz que com toda essa situação que a gente está atravessando no país, a gente está conseguindo andar com a pesquisa.
apesar de todas as dificuldades. Isso é muito importante, porque muita gente vai ser beneficiado lá na frente. Então, eu Que acho bom que isso é saber um disso. dos maiores ganhos que nós temos. Muito E a feliz. responsabilidade nossa também, né? A continuidade, a insistência, e assim, e por isso tem que parabenizar mesmo esse prêmio, né? Na verdade, faz bastante tempo, né, Juliana? Que vocês Ok. têm essa. Não, Não, esse tipo. É o primeiro? não, esse é a primeira edição. Ah, Tem, tiveram outros, com outras. É isso? essa parceria de Universa e Instituto Avon é a primeira vez. Ah, parabéns, porque é uma forma de Parabéns chamar, mesmo. é uma forma de Verdade. chamar atenção para esses É, assuntos que, na verdade, É. tem pouco Divulgar, espaço. né? O que se faz, o que se faz. Não, e o que é importante, né, Ilka, assim, deixar a população mais atenta a essas coisas também, é, né? Ficar era interessada em. tudo isso. Era com isso que eu queria encerrar. Infelizmente, nosso tempo está acabando, mas eu queria promover mais conversas nossas futuramente, ou de vocês, principalmente, que eu já vi que vai sair coisa boa. Mas eu queria aproveitar para a gente, esse nosso tempo, nesse nosso momento aqui, falando com vocês três, para fazer um alerta. A Ilka viveu ali o auge do drama, né? Mas as notícias da pandemia assustaram muita gente, claro, não sem motivo, mas muita gente acabou deixando o tratamento para lá e deixando exames preventivos, exames de rotina sem fazer, né? Acho que é importante lembrar quanto isso é essencial, não pode ser deixado para trás. Agora os serviços estão voltando razoavelmente ao normal e na maior parte dos lugares tem todos os cuidados, então, quer dizer, se a gente for de máscara, se tomarmos as 2 doses da vacina, as 3, quem já pode tomar as 3, o risco de contaminação é baixíssimo, tem que voltar a fazer os exames. Não só preventivos de câncer de mama, mas de todas as outras doenças. Mas câncer de mama é muito importante a gente fazer, porque é isso, né? O rastreamento ajuda a identificar tumores muito precoces ainda e o tratamento muito mais bem sucedido. Não é isso? Estou falando certo? Certíssimo. Muito É bem, isso mesmo, é muito o bem. caminho. A pandemia demonstrou que teve um impacto de 30% de diminuição dos exames realizados na mamografia, que é o rastreio. Então, esses números vão chegar. Em algum momento lá na frente, a gente vai ter esses números, né? A gente vai ter outras epidemias, espero, não pandemias, mas outras epidemias em decorrência da pandemia, né? Outras doenças acontecendo em grande Mas acho número, que não infelizmente. tinha outra forma, né, gente? Eu acho que do jeito que foi, né? Não, Agora tem que gente, correr atrás, né? Agora tem que correr atrás, né? Eu acho. É. exato. Fizemos o que era necessário, né? Isso. E nem assim foi, ainda tivemos esses números absurdos. Verdade. Gente, estamos encerrando, então agradeço muito a presença de vocês. Queria avisar para quem está ouvindo a gente que a gente ainda tem mais 6 encontros. Amanhã tem o próximo com as finalistas de Informação para a Vida, também para falar de câncer de mama, sob uma outra perspectiva. Sexta-feira tem mais uma, semana que vem tem 4. A programação completa está no site do prêmio, que está aqui na descrição do vídeo. E no dia 23 de novembro, a gente vai anunciar, então, as vencedoras de cada uma das categorias na premiação que vai ser transmitida online nos canais de Universo, então no Facebook, no YouTube, no Twitter. E estamos ansiosas para chegar até lá. E enquanto isso também, quem estiver acompanhando a premiação pode acompanhar todo o conteúdo que a gente está produzindo sobre as finalistas no site da premiação e nas redes sociais de Universo. E votem! Estava esquecendo de falar o importante aqui. Também tem o link para votação. Dentro de todos os nossos conteúdos, tem ali a caixinha de votação. Precisa votar em todas as categorias? Precisa. A gente vota na primeira categoria e daí passa para a próxima e vota em todas elas. Ali também tem os links para as histórias de cada uma.
Só Gente, uma é isso, muito obrigada. pergunta: a gente consegue votar em todas as categorias? Porque eu tive a impressão que a minha categoria só ficou disponível nos 3 primeiros dias. Não, foi assim. Ela, sim, ficou disponível nos três. Ela ficou em destaque nos 3 primeiros dias. Não é que que ela só ficou disponível. É que depois a categoria de vocês foi a primeira a ser publicada. Em seguida entrou a próxima categoria, então o destaque vai para a próxima. E assim foi até a publicação da última. Agora a gente está atualizando de novo. Então a categoria de vocês está em destaque hoje. E a gente vai alternando. Mas, de qualquer forma, a gente volta na primeira categoria que está aparecendo e o próprio sistema joga a gente para a próxima. Obrigada E pelo assim, esclarecimento. imagina, todo mundo tem essa dúvida mesmo. Obrigada, Eu, gente. eu, Um beijo. obrigada, foi um prazer. Foi um prazer imenso. Obrigada de conhecer todo mundo aqui. Juliana, muito simpática, muito obrigada. Foi muito bom. Obrigada. Muito bom, gente. Um beijo para todo mundo, para todas as mulheres, né? Para todas as Beijo. Acho que a Ilka travou. Ah, não conseguimos dizer tchau. Voltou, Ilka? Beijo, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Beijo, boa noite. Tchau, tchau.